Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda aquele do qual nos mantém com um caráter sempre aperfeiçoado, segundo ele nos mantém, do qual sempre declaramos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que tem havia sido feito, porque como sempre digo, sou o pior dos pecadores entre vós, mas alcancei a sua infinita bondade e misericórdia para anunciar a sua verdade, sendo ouvinte e praticante como nova criatura, aonde o passado não nos condena quando perseveramos e quando houve a expiação pela culpa dos pecados através do Cordeiro de Deus que tira, e já não há acusação contra aqueles que estão abençoados em Cristo, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Por isso, declaramos sempre sendo o pior dos pecadores, mas não significa que permanecemos no lamaçal, mesmo porque ele não habita com aqueles que rejeitam a sua verdade e não praticam a obediência. Aonde não fazemos, não somos mestres, mas antes orientados pelo único mestre. Ele diz: não sejais sábios entre vós, de agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Assim como ele nos ensina, sejais o menor e servis com a verdade, e sereis grande no reino dos céus. E assim nós perseveramos dia após dia, não por si, mas através daquele que nos mantém firmes e constantes. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que julga com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito, está no centro do trono, onde o Pai lhe concedeu todo poder e autoridade, tem a chave da morte, do inferno. Nele, o Pai tem prazer naqueles que atentam à sua vontade, que diz: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E todo aquele que o Pai o concede, assim ele nos concede também do poder e da autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para aniquilar toda força do mal, e dia após dia combatemos um bom combate, segundo a fé opera em nós, juntamente com a fome e sede de justiça, porque bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que são os que estão fartos do pão da vida, aonde se alcança uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, e pelo dom de justiça julga não por si, mas através daquele que é juiz e fala pelo advogado. Onde a palavra diz: se vós não tiveres zelo para cuidar das coisas do dia a dia rotineiro, não sabeis que ireis julgar os anjos? Por isso perseveramos, segundo aquele que é fiel, sempre exercitando a fim de alcançar um discernimento aguçado, e ainda que falamos segundo, não falamos por si, mas antes segundo aquele que nos ensina. Eis que coloco a palavra em vossa boca, e não andeis ansiosos daquilo que haveis de falar quando vos colocar diante das autoridades. Juiz supremo do alto, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior abençoou da promessa, trouxe pão e vinho, porque não se achou outro maior. Digno é aquele que tem mais honra do que a própria casa, o construtor, do qual nós perseveramos e somos sempre aperfeiçoados pelo seu Espírito.
e assim perseverai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.